Existem 4 pecados que você pode estar cometendo no seu dia a dia que vão te afastar da presença de Deus. E mais, se você continuar com esses 4 pecados, eles vão te tirar do céu e te levar diretamente para o lago de fogo e enxofre. Você sabe quais são esses 4 pecados? Se não sabe, convido a ficar comigo até o final desse vídeo. E hoje vamos aprender juntos, através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Olá, queridos e queridas irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada, de forma clara, nos mostra pecados que nos afastam de Deus e ainda faz com que a gente possa perder a nossa salvação. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos fala: porque o salário do pecado é a morte. De maneira clara, Deus nos fala: se vivermos em pecado aqui nessa terra e não nos arrependermos, vamos herdar não somente a morte que nós todos herdamos aqui nessa terra, mas principalmente a morte eterna, que vai nos tirar do céu, onde poderemos viver eternamente ao lado de Cristo Jesus para todo o sempre. E entre esses diversos pecados que existem aqui na humanidade, existem 4 que nós podemos estar cometendo todos os dias aqui no nosso dia a dia e muitas das vezes nós nem percebemos. E o último desses pecados que nós vamos falar aqui hoje através da Bíblia, 4, para mim é o mais perigoso e também o mais comum entre a população aqui da terra hoje. E por isso creio de todo o meu coração que muitos vão se perder por causa desse 4º pecado. E o primeiro pecado trata-se da vaidade. A vaidade é uma busca excessiva por uma aparência bonita e também por reconhecimento aqui nessa terra. De maneira clara e direta, como você sabe que eu sempre falo aqui no canal, a vaidade é colocar o eu acima de Deus. Quando priorizamos a vaidade, esquecemos do que realmente importa em nossas vidas. E o que realmente importa é termos um coração humilde diante de Deus. A palavra de Deus nos diz que Ele não se importa com a nossa aparência. Ele está interessado no nosso interior, no nosso coração. Muitas vezes acordamos pela manhã e ao invés de a primeira coisa que nós fazermos ser buscar a Cristo através da oração e do estudo da Bíblia, nos preocupamos com a aparência, em ir para frente do espelho, em ver se o nosso cabelo está bonito, a nossa roupa, antes de nós sairmos para os nossos afazeres do dia a dia. Muitas vezes priorizamos o nosso eu, ao invés de priorizarmos a Cristo Jesus, que deve ser o centro de todas as coisas. Nos dias que vivemos hoje, pessoas colocam fotos nas redes sociais e ficam ansiosas, esperando ali por uma curtida, por um comentário. O que elas estão buscando nesse momento? Reconhecimento. E eu não estou dizendo aqui que você não deve se arrumar para sua esposa, para o seu marido, ou até mesmo você que é solteiro, se arrumar para você mesmo, para você se sentir bem. Claro que você deve fazer isso, mas a vaidade ela é diferente. Quando você é vaidoso, você está sempre se olhando no espelho, você está sempre buscando olhar para si mesmo, ao invés de olhar para Cristo, ao invés de se preocupar com as coisas do céu, ao invés de se preocupar com as coisas da Bíblia, em se preparar para a volta de Jesus, em levar a mensagem para outras pessoas, em buscar santidade, pureza, em buscar mudar, ter uma mudança interior. E você só se preocupa com aquilo que é exterior. Esse é o problema e o pecado da vaidade. Foi isso que o diabo teve e foi isso que ele alimentou na vida dele e por isso ele foi expulso do céu. E esse pecado, se nós continuarmos fazendo ele no nosso dia a dia, também vai nos tirar do céu. O segundo pecado trata-se da inveja. A inveja, de maneira clara, trata-se de desejar algo do nosso próximo. Pode ser os bens, o sucesso ou até mesmo a felicidade de alguma pessoa. No livro de Êxodo, capítulo 20, nos 10 mandamentos, Deus nos fala sobre a inveja. E Ele nos faz um alerta para nós não invejarmos nada de ninguém. Nem a casa do nosso próximo, nem a mulher do nosso próximo, nem coisa alguma que pertença ao nosso próximo. Provérbios capítulo 14, versículo 30, Salomão, usado por Deus, nos fala que a inveja é a podridão dos ossos. De fato, a inveja é um pecado que corrói a nossa alma, que nos destrói, que nos joga no fundo do poço. E esse pecado é um dos pecados que é muito comum no nosso dia a dia. Existem diversas pessoas e mais diversos cristãos
que estão no pecado da inveja, invejando as coisas de outras pessoas. Ao invés de nós cristãos invejarmos as coisas dos outros, devemos aprender a celebrar com as outras pessoas, ficar feliz por a outra pessoa estar conquistando algo na sua vida. Porque nós também, com a ajuda de Deus, podemos conquistar as nossas coisas aqui na terra. Precisamos confiar que Deus ele tem planos únicos para mim e para você, e que nós não precisamos estar invejando nada de ninguém. O diabo, ele invejou o trono de Deus. Ele quis subir acima das mais altas nuvens, a palavra de Deus fala em Isaías 14, e quis tomar o trono de Deus. E por isso hoje ele tenta passar esses pecados para você e para mim, para nós também praticarmos aqui na terra e perdermos a nossa salvação. E se nós cristãos continuarmos agindo com inveja, vamos nos afastar de Deus e o pior de tudo, vamos perder a nossa salvação e vamos ir direto para o lago de fogo e enxofre. E o terceiro pecado trata-se da preguiça. A preguiça, de maneira clara, é uma negligência das nossas responsabilidades, tanto espirituais como práticas. O livro de Provérbios nos traz diversos alertas contra a preguiça. E para você que não sabe, sim, a preguiça é um pecado. E ela pode nos tirar do céu. A preguiça, ela nos impede de crescer. Ela nos impede de trabalhar. E até mesmo de buscar a Deus. A preguiça, ela é um obstáculo para a nossa vida espiritual. Deus nos fala usando Salomão, em Provérbios capítulo 6, versículo 6. Vai ser como a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio. E aí segue dizendo, até quando, preguiçoso, você vai ficar deitado na sua cama? Até quando, preguiçoso, você vai ficar deitado no sofá, mexendo no celular, sem estudar a Bíblia, sem orar, sem limpar a sua casa, sem fazer as coisas que você precisa fazer aqui nessa terra, ficando ocioso e assim dando caminho para o diabo? Pois é, a preguiça, ela nos destrói. E eu posso falar isso com autoridade, porque eu já fui um preguiçoso. Tinha época que eu queria ficar só deitadão no sofá, mexendo no celular, sem fazer mais nada, sem estudar a Bíblia, sem orar, sem fazer nada. E isso acabou me destruindo. E eu tenho certeza que isso destrói muitas pessoas hoje. E se você é um preguiçoso, ore a Deus assim como eu orei. Peça para Ele te libertar disso hoje. Porque a preguiça vai fazer com que você não estude a Bíblia, vai fazer com que você não ore, vai fazer com que você não faça nada na sua casa, vai fazer com que você não faça o seu trabalho. E ela vai acabar tirando você do céu e te levando diretamente para o lago de fogo e enxofre. Pois tudo que o diabo quer é que você seja um inútil, um preguiçoso que não faça nada no seu dia a dia. Não estude a Bíblia, não busque a Deus. E assim com certeza você vai se corromper, vai se afastar de Deus, vai endurecer o seu coração e no fim você já sabe, vai perder a sua salvação. E não pense você porque você trabalha todo dia. Ah, eu trabalho todo dia, chega no fim do dia eu preciso descansar. Que você também não é um preguiçoso. A preguiça também trata-se da vida espiritual, principalmente para você que é cristão. Se você trabalhou o dia todo, mesmo assim você precisa tirar o seu tempo para estar com Deus, para buscar a Deus, para fazer o culto familiar, para orar, para invocar a Deus e pedir o seu Espírito Santo. Você também precisa fazer isso. E o último pecado e mais perigoso trata-se da imoralidade. A imoralidade, ela está presente desde o início do mundo. Depois de que Adão e Eva pecaram contra Deus e entrou o pecado no mundo, entrou aí também a imoralidade. E Cristo diz que um pouco antes da sua vinda, o mundo estaria como os dias de Noé, como foi nos dias em Sodoma e Gomorra. E o que tinha nesses lugares que está aumentando cada vez mais hoje? E com certeza era a imoralidade sexual. Lembra dos moradores de Sodoma e Gomorra que queriam abusar dos anjos que foram até a casa de Ló? E você que já leu a Bíblia Sagrada toda, você sabe que em toda a Bíblia Sagrada mostra caso de imoralidade sexual. Isso sempre foi um problema em toda a Bíblia. E sempre perto do fim do mundo, isso cada vez se agrava mais. E é o que está acontecendo nos dias hoje. A imoralidade sexual é qualquer prática que vá contra os princípios da Bíblia Sagrada. Princípios de pureza e de santidade que a palavra de Deus exalta
e nos ensina dessa maneira assim vivermos. E isso inclui fornicação, que é o sexo antes do casamento, adultério, pensamentos impuros, coisas impuras que olhamos ou também que ouvimos, que vai contra os princípios da palavra de Deus. E isso é algo que está normal nos dias de hoje. Músicas com diversas palavras imundas, imorais, que alimentam o sexo, são coisas normais que nós vemos hoje. A mídia, ela exalta a indecência, a imoralidade. As pessoas hoje andam peladas, sendo que Deus nos avisa que nós não devemos ver a nudez um do outro. Isso está virando algo normal. Homem com homem, mulher com mulher. E as pessoas, as famílias acham tudo isso normal. Olha lá o meu filhinho dançando funk. Músicas que só falam imundícia, palavrão, que alimentam o sexo. Ah, que bonitinho ele dançando. E eu falo isso porque eu já vivi nisso tudo. Eu já ouvi esse tipo de música. Eu sei bem do que eu estou falando. E eu já vi muitas famílias ensinando a propósito os seus filhos a viverem dessa maneira. Como você acha que serão essas crianças quando elas crescerem? A imoralidade, ela só alimenta as coisas carnais. E Cristo nos diz que para nós entrarmos no céu, precisamos ser pessoas espirituais, assim como o Pai é espírito. E seus adoradores precisam também ser espirituais. Aquele que é carnal não entrará no reino dos céus. E todas essas práticas que estamos presenciando hoje, elas somente alimentam aquilo que é carnal. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz, nos faz um alerta, o próprio Deus: foge da impureza, foge da lascívia, foge da concupiscência, que é um desejo forte da carne, foge da imoralidade, porque senão você vai perder a sua salvação. A sociedade atual na que nós vivemos hoje, ela tenta normalizar os padrões imorais. Mas você e eu, como cristãos, somos chamados para viver em santidade, em pureza, buscarmos o Espírito de Deus para nos tornarmos semelhantes a Ele. E você precisa se agarrar muito a Deus, para não andar segundo os padrões desse mundo, que jaz no maligno e que vai diretamente para o lago de fogo e enxofre, aquele que não se arrepender dos seus pecados. O mundo só tende a piorar, a imoralidade só tende a aumentar, a impureza e tudo isso que você está vendo hoje, principalmente no Brasil, só tende a piorar. E aí eu pergunto a você que tem filhos, o que você está fazendo hoje para manter os seus filhos longe de todas essas práticas imorais? Pense, reflita, para você e para mim hoje vencermos todos esses pecados e nos mantermos firmes para irmos morar com Cristo Jesus quando Ele voltar. Precisamos estar em oração, precisamos estar vigiando, precisamos estar estudando a Bíblia, para que nós não caiamos na preguiça, na inveja, na vaidade e principalmente na imoralidade que está contaminando o nosso mundo hoje. E agora eu convido você a orar comigo. Você, se tem alguma dificuldade, algum pecado desse no seu dia a dia, ore comigo e também ore a Deus quando você estiver em particular e peça para que Ele tire isso do seu coração, para que você não venha a perder a sua salvação. Porque eu já estive nesses pecados, mas hoje eu luto contra eles, eu oro, eu batalho e é assim mesmo que nós vamos conseguir herdar a nossa salvação. Vamos orar? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por estudarmos aqui os 4 pecados que nós cometemos talvez no nosso dia a dia e podem estar nos afastando de Ti. Que possamos vencer esses pecados com a Tua ajuda, com o Teu poder, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, nos agarrando a Ti, negando o nosso eu, estudando a Bíblia, orando. E Pai, para que nós possamos nos preparar para a Tua vinda e não venhamos ser pegos de surpresa. Eu oro por mim e pelos irmãos que estão aqui comigo, em nome de Jesus. Amém. Querida e querida irmã, se o Espírito Santo falou ao seu coração, eu te peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente e compartilhe, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Vou deixar 2 vídeos aqui na tela para você assistir depois desse e continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então uma boa noite para você, uma boa manhã ou uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus!